Podcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e, por que não, uma excelente madrugada. Se você, como eu, escuta, assiste podcast nas mais diferentes atividades do dia, no trânsito, na academia, lavando louça, por que não, né? Compartilhar conosco esse seu momento aí de ócio criativo, como dizia Domênico De Masi. E comigo hoje, com você aí, temos Rogério Spinelli, um mestre de comunicação que está aqui para nos dar uma aula. Então, papel e caneta na mão, desde se você estiver correndo na esteira, vamos anotar, porque hoje aqui tem muita informação boa para você que quer ser um bom comunicador, um bom profissional de comunicação, ou não necessariamente trabalhe diretamente com a comunicação, mas como todos nós usamos a comunicação no nosso dia a dia, como usar essa ferramenta antropológica para sermos melhores comunicadores. Sem dúvida. Seja bem-vindo, Rogério. Muito obrigado, professor Conte, pelo privilégio de estar aqui no ConteCast, para compartilhar um pouquinho dessas experiências que a gente vem tendo ao longo da vida e entender um pouco mais sobre aquilo que as pessoas estão buscando, né? E entendendo mais sobre a sua própria comunicação para colocar em prática e ter resultados melhores ao longo da sua vida, das suas experiências. E se você está na esteira correndo, cuidado para não cair, porque você vai ter muita coisa para anotar. Vai fazer uma pausa, né? Mas vamos lá. Comunicação é aquilo que eu falei e não o que você entendeu, certo? Perfeito. Pode ser o primeiro ponto. Quer dizer o que eu quero dizer e não exatamente o que você entende. Muitas vezes o que acontece, né? Vai depender, o interlocutor, ele pode precisar decifrar um pouco esses códigos da comunicação. Perfeito. Né? E essas interferências podem produzir até guerras, né? Guerras dentro de casa, guerras dentro da sua mente, guerras dentro da sua empresa. Então é necessário sim você compreender o que se espera daquela comunicação. Então, se você está emitindo, então a primeira responsabilidade é de quem está emitindo a mensagem, né? Se ele conhece de fato a pessoa que está do outro lado, o seu receptor, que senão pode ter as interferências. E quando acontece a interferência, aí muitas vezes você não vai ter aquele resultado que você espera. Eu provoquei, Rogério, porque essa é uma fake news ou uma verdade repetida que a gente acompanha aí nas redes sociais, onde é um meio de comunicação, onde talvez a melhor precisão, a melhor técnica de escrita, né, e de leitura também, de interpretação, falha muitas vezes, de ambos os lados. Sim. E a gente vê isso como uma máxima, né? Onde, não, eu quis dizer tal coisa. Se você entendeu diferente, o problema é seu. Perfeito. Não é, porque a responsabilidade começa em quem quer comunicar. Exato. E para comunicar melhor, nada mais básico do que entender o seu receptor, o seu público-alvo. Quem é seu público de interesse? Como ele vai estar preparado ou não para decifrar essa mensagem? Então fala um pouquinho desse processo de comunicação para a gente abrir essa conversa. E isso que é interessante que você trouxe, só o fato, por exemplo, quando você recebe um texto no WhatsApp, né, a maneira como você vai ler esse texto pode dar uma conotação diferente. O texto não tem entonação, né? Não tem entonação. Né? Então, hoje está muito comum isso, né? Abreviação de palavras. Então, quem está, e você já conhece a pessoa que está recebendo essa mensagem, se ele já compreende essa tua linguagem, ok, está tudo certo. Né? O resultado vai ser aquele que você espera mesmo da comunicação. Mas existem muitos atrasos e, inclusive, dificuldades de andamento dentro de uma empresa, por exemplo, com vários departamentos, quando um manda um e-mail para o outro, manda uma mensagem para o outro, e aquele emaranhado de informação, como a gente brincava antigamente, né, do telefone sem fio, né, vai ter interpretações diversas, e aí os problemas começam a acontecer. Não foi bem isso que eu disse, não foi bem isso que eu quis dizer, né? E aí começam as interferências. Quando eu trabalhava em televisão, né, por mais de 20 anos a gente trabalhou em rádio e televisão, por isso que eu tenho essa voz assim veludosa, entendeu? Essa é a ideia. Conta um pouquinho para o nosso ouvinte, quem é o Rogério? A gente trabalhava muito sobre esse ruído, né? O Rogério Spinelli é um cara simples, pacato, cresceu numa cidade grande como São Paulo, nasceu no Capão Redondo, num bairro violento, mas tinha um sonho de ser artista, que não se concretizou. Mas foi levado para a televisão porque alguém disse para ele que, cara, você tem uma voz legal, você pode ser um locutor de rádio.
E eu acreditei nessa história e fui investir em mim. Né? Quando eu comecei a fazer as primeiras gravações, locuções para rádio, jingles, comecei a fazer alguns jingles, inclusive aqui em Curitiba. Lembra de algum para antes. cantar para gente aqui? É... Vou colocar nas saias justas. Rapaz, essa história aí, por exemplo, de uma rádio que eu estive com um amigo, isso eu acho que foi na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Acho que tinha uma rádio chamada Canarinho. É a Canarinho, é a Canarinho, gerando emoções, trazendo até você um jeito simples de ser. Canarinho FM, estéreo, uma coisa assim. Olha que isso já faz mais de 30 anos, hein? Essa memória auditiva ela fixa, né? Fixa. E aí a gente foi acreditando, e à medida que a gente vai... que eu fui trabalhando, entrei na primeira emissora de rádio, fiz alguns programas gravados, comecei a ser convidado para fazer comerciais de televisão aqui em televisão, fiz comercial para várias empresas aqui, não vou citar nome, porque eu não vou fazer merchan para eles, né? Não estão me pagando. A gente faz, mas paga, faz o Pix primeiro que a gente vai. Mas como locutor, como ator, né? Então tudo isso me ajudou a desenvolver essa habilidade da comunicação também. Né? Até o momento em que eu comecei a estudar, fui para a área do jornalismo, fui para a televisão, fui convidado para fazer programas jornalísticos e aí a carreira começou a se desenvolver. Foi quando conheci essa mulher maravilhosa também dentro do jornalismo, que ela é jornalista, minha esposa está acompanhando aqui a gente, né? E isso fez com que a gente fosse se desenvolvendo cada vez mais. E à medida que você vai se aperfeiçoando na sua profissão, você tem que desenvolver essas habilidades, né? E a comunicação é uma delas. Então, a linguagem jornalística também é uma linguagem diferente. A linguagem que você adota para o rádio é diferente da linguagem que você adota para a televisão, para o jornal impresso, que hoje já não existe praticamente mais, né? Em algumas situações aí. Não tem mais o impresso, mas tem o digital, né? Exato. De qualquer forma, você tem que escrever. Presente, o né? texto continua presente. E por isso que você tem que saber adequar a sua linguagem, a sua escrita ou a sua maneira de se comunicar de alguma forma de acordo com o veículo que você está utilizando. Perfeito. Então isso é muito importante. E aí, durante o período de televisão, a gente trabalhou aqui em Curitiba no início, acho que foi na CNT, inclusive. Eu fazia gravações para as lapadas, que a gente chama, né? Para o jornal, para a abertura de um programa jornalístico que tinha. Esta noite, né? com você. Aí eu fazia, acho que era um 90. Olha, não sei se o pessoal do 90 está acompanhando, mas eu gravei lá para o 90, na época em que o Wagner Montes apresentava. Olha só. Não sei se você conheceu o Wagner Montes aí, na época eu fazia ali 190 urgente, e aí fazia a leitura ali das principais manchetes, do que ia acontecer no jornal dele durante aquele dia, né? Depois eu fui para a rua fazendo matérias, reportagens policiais, né? E aí fui convidado para uma emissora de rádio, saí daqui, fui para outro estado, fui para outra cidade, fui para Foz do Iguaçu, depois fui para Mato Grosso, depois fui para o Pará e ficamos lá no Amapá também, somando ali foram 20 anos, quase. Tudo por causa da comunicação. Tudo por causa da comunicação. Era uma paixão que eu tinha. Só que você sabe que é interessante, eu não acreditava muito nisso. E eu era um cara muito introspectivo. Jura? Eu era um cara muito tímido. Na verdade, até hoje eu sou um pouco introspectivo e mais tímido também. Só que eu tive que aprender a desenvolver essa habilidade. Esse é o processo da comunicação mais interessante, que você sabe que você pode desenvolver, né? Só que você precisa acreditar nisso. Quero minha próxima pergunta. Comunicação é um dom divino que a gente já nasce pronto ou não? Ou é algo que a gente pode treinar, pode desenvolver e pode ter uma potência vocal maior, a gente pode ter uma habilidade de transmitir informações com mais precisão, com menos ruído, e até mesmo liderar pessoas por ter uma boa capacidade de se comunicar, de integrar, né, pessoas, sem áreas dúvida, diferentes dentro de uma empresa. São várias perguntas aí, são vários contextos. Trazendo assim, por exemplo, esses dias eu conversei com um rapaz, me ouviu falando, eu falei, você é locutor? Eu falei, já trabalhei na profissão, né? Eu queria aprender a ter uma voz assim. Ok. Quem é uma referência para você nessa área? Quem você gosta de ouvir? Né? 2 técnicas. Uma, faça leituras pausadas, pegue um texto que você goste, faça leituras pausadamente, ouvindo a sua voz, fazendo uma inflexão de voz e depois faça essa mesma leitura acelerada. Você vai conseguir começar a potencializar o volume da sua voz, a extensão dela também, para o grave, para o agudo, para o grave, para o agudo. Então são exercícios. Aí pode pegar aí um profissional, um fonoaudiólogo, por exemplo, que vai te auxiliar um pouco mais ainda, para
para desenvolver mais. E durante a carreira tive vários acompanhamentos com fonoaudiólogos, né, que me auxiliaram também nesse processo. Falando sobre o dom. Eu posso nascer com isso. Claro, você pode ser criado por uma família que é mais conversadora, né? E naturalmente você vai desenvolver isso, você já vai trazer isso de berço, porque você ouviu o tempo todo desde a barriga da sua mãe, você ouviu os pais conversando muito, aceleradamente, muitos conteúdos rapidamente, então você já desenvolveu e trouxe isso como sendo um talento natural seu. Entretanto, é necessário sim você desenvolver a habilidade correta com aquilo que você já sabe. Falar demais quer dizer que você é um bom comunicador? Não. Né? Ou seja, então você tem que saber entender qual é a linguagem e qual é o público para o qual você vai dirigir a tua comunicação. Então você vai trabalhar bastante esse processo. Então assim, é uma habilidade sim, uma competência que você precisa trazer conhecimento, entender qual é o teu meio de comunicação hoje, para quem você tem falado hoje e o que você precisa desenvolver. Eu fiz uma mentoria agora, esses dias, para uma pessoa que é muito comunicativa. Então eu falei, eu quero entender o que você quer de mim, né? Você já fala bastante, o que você quer de mim? Porque eu trabalho com pessoas assim, na área de investimento, faço isso, faço aquilo, tal. E ela foi trazendo todas, trouxe todo o conteúdo dela. Eu falei, ótimo. Mas eu preciso converter mais. E eu não sei se eu estou comunicando alguma coisa errada. Eu falei, tá. E aí eu comecei a traçar ali um perfil, fazendo um diagnóstico com ela, da maneira onde ela podia melhorar sob o meu ponto de vista. E esse é o outro lado. É o meu ponto de vista. Faz sentido ou não faz? Hoje eu anotei aqui algumas coisas, e não foram poucas, já percebi que eu preciso mudar muitas coisas aqui. Porque o conhecimento técnico dela sobre aquela área é excelente. Nada a pôr nem a tirar. Excelente. Entretanto, a maneira de me comunicar, dependendo da pessoa que estava da frente dela, complicava. Não era compatível. Não era compatível. Então, tinha pessoas muitas vezes que ela podia extrair mais daquela negociação, mas a conversa não avançava porque ela falava demais. E a dose, muitas vezes, é a diferença entre o antídoto e o veneno, né? Sim. Seria, aproveitando o embalo, Rogério, como é que eu posso formatar para você? A comunicação, ela começa pela escuta? Pela captura de dados, pela pesquisa, pelo ouvir, pelo entender, Sim. pelo olhar, né? Não somente a voz, a comunicação falada Sim. e ouvida, mas ela começa no olhar sobre o outro, no interesse sobre o outro. Exato, sem dúvida. A escuta ativa, ela é essencial no processo de desenvolvimento para você melhorar a sua comunicação, a sua linguagem, a sua maneira de se expressar, a sua maneira de chegar até o outro, a sua maneira de abrir as portas para que a outra pessoa realmente possa aprender a confiar em você. Então você tem que olhar para a pessoa e parar. Tem uma ferramenta que eu utilizo numa das dinâmicas que eu faço no treinamento com as pessoas, que é assim: façam duplas, né? Cada um vai contar por que você está aqui hoje, né? Ou qual é o teu maior sonho, né? Figura A e figura B. Daí eu pego e falo, a figura A vai falar primeiro e depois a figura B vai falar. Ok? Enquanto a figura A está falando, só a figura B está escutando. Beleza? Beleza? Ok. Quando a pessoa começa a falar, eu ligo um som alto. Coloco um som alto pra caramba, no máximo, e eu começo a falar junto, e aí aquela pessoa começa a falar e a outra começa a rir, fica perdida, e aí eu troco, inverto os papéis, depois eu pergunto, e aí? Você conseguiu ouvir o que ele disse para você? Não, era muito barulho, você estava falando, eu não conseguia, todo mundo falando ao mesmo tempo. Daí eu perguntei para ela, eu falei, na vida existem as interferências externas. Agora, quando você de fato está interessado pelo que o outro tem a te dizer, você vai ficar mais perto e colocar o teu ouvido bem pertinho da boca dele, para que você possa sentir de fato o que ele quer passar para você. Então, às vezes, nessa correria da vida, a gente não para ouvir. A gente está... Por exemplo, você está ouvindo o podcast agora aqui, Contecast, né? Mas está lá, ouvindo, com o celular ligado, quem sabe jogando, e fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Será que meu filho está dormindo? E aí a gente fica preocupado com tantas interferências e a gente não consegue assimilar de fato o sentido daquela informação e o que aquela pessoa espera de mim naquele momento. Sim. E às vezes é só ouvir.
E é legal porque eu estou traçando um paralelo aqui com formatos de mídia. Ok. Né? Então, trazendo para a comunicação corporativa, para o marketing, né? para propaganda. Uhum. A gente tem uma premissa. Não adianta eu falar uma única vez. Eu preciso ter redundância. Eu preciso ter repetição. É verdade. Isso numa fala, numa interação, numa reunião, numa conversa, num discurso, numa palestra. Mas também numa forma que uma empresa se comunica. Então não adianta eu fazer um único anúncio na TV ou no outdoor. Eu preciso ter repetição, preciso espalhar esse outdoor, não apenas para ter uma cobertura maior geográfica da cidade, mas para que o mesmo indivíduo tenha impacto ao longo da sua jornada do dia várias vezes. Eu preciso repetir aquele comercial de TV ou de rádio repetidamente, porque na primeira vez ele não percebeu, na segunda ele ouviu, na terceira ele não entendeu. Talvez na 15ª ele tenha recebido por completo a mensagem e pensado, puxa, isso me interessa. Exato. Eu preciso ouvir a 16ª para pegar a informação de onde é que eu faço, onde eu compro, onde eu acesso. Né? Ou seja, a repetição ela é importante. A fixação daquela mesma mensagem. Mas a gente também tem formatos de mídia que, dentro dessa loucura da jornada, do dia a dia, da televisão, do meio eletrônico, do outdoor da rua, eu posso trazer para uma conversa mais próxima, mais íntima. Eu vejo muito o podcast como uma ferramenta de maior profundidade. Ou seja, eu posso colocar um vídeo no YouTube, um short, um Reels no Instagram, no TikTok, e eu vou ser mais um naquela loucura. E talvez eu tenha que fazer isso para marcar presença, para estar presente. Sem dúvida. Mas se eu consigo capturar parte dessa audiência e trago para uma conversa como essa, de 20, 30, 40 minutos, por mais que ele esteja numa multitarefa, né, talvez não tenha a atenção total, é um momento que ele está dedicado para consumir esse conteúdo com mais atenção do que zapeando uma rede social. Sem dúvida. E a gente tem uma janela de tempo maior para poder aprofundar sobre isso. Sim, com certeza. Então, acho que para as empresas, para os comunicadores, entender os melhores formatos para ser redundante, para ser rápido, prático na comunicação, e quais formatos podem me dar esse pé no ouvido. Né? Como que a gente fala um pouquinho mais perto de quem está nos ouvindo. E é legal isso também, porque o que acontece? Você tem que saber se aquela mensagem chegou. A validação é importante. Você tem que fazer a validação. Você tem que perguntar para ela. Tem pessoas que é necessário você chegar para ela e perguntou: você conseguiu compreender tudo que eu pedi para você? Né? Você pode repetir para mim? E resume. E pergunta, e não tem problema nenhum. Porque você quer que o resultado aconteça, tanto para o benefício daquela pessoa quanto para o benefício da sua empresa. Então é necessário muitas vezes você se tornar redundante em algumas situações. Né? Quando a gente trabalha para um público diversificado e que está nessa loucura toda de excesso de informação contínua, se faz necessário você repetir várias vezes aquela mesma mensagem em vários canais diferentes para que ela consiga absorver essa mensagem. Né? E o detalhe é também o seguinte, que quando você consegue fazer isso, aquela pessoa, você vai reter mais a atenção daquela pessoa no momento em que ela visualizar uma mensagem. Você trabalha com públicos diversos, quando a gente fala assim, processo sinestésico, visual e auditivo, e hoje o digital. Né? Então você tem que adotar essa linguagem para que possa atingir o maior público, que vá realmente parar para te ouvir e entender aquilo que você espera dela. Então, quando você traz uma boa história, por exemplo, quando você começa a contar e fazer uma campanha de conteúdo, você tem que saber chegar nessas pessoas, né? De alguma forma. Sim. E a gente ter o feedback é importante, né? Tanto você cobrar para a pessoa se ela entendeu, me repete, fazer essa validação, quanto a validação, muitas vezes, até da linguagem não verbal. Né? Eu, como professor, como palestrante, eu adoro gente. Então, assim, me dá 3, 5 mil, 10 mil pessoas, não tem problema. Eu, alguns anos atrás, estava num evento, 3.500 pessoas, a gente ia fazer um painel. Que legal. É a convite de um amigo, que era o patrocinador ali do evento, que estava promovendo uma discussão com vários profissionais da área de marketing, de omnichannel. E tinha um jornalista aqui da nossa praça, muito conhecido, de grandes emissoras, né, que ia ser digamos, o moderador, né, o cerimonialista e o moderador disso. E no camarim a gente estava conversando, fazendo amizade entre a turma e tal, não sei o que, super tranquilo. E vem cá, vocês não estão nervosos? Vocês viram quanta gente tem lá? E a gente falou, bicho, você é da televisão, cara. Tipo assim, você deveria estar mais tranquilo. Não, exatamente, eu sou da televisão. E na televisão tem um cameraman, tem às vezes um segundo repórter e tem a câmera. Agora lá fora, você viu quanta gente tem lá fora? E eu falei, puxa, esse é o meu oposto. O problema é você me dar a câmera. Eu não tenho
problema em falar com a câmera, mas eu tenho um problema que a câmera não fala comigo. Porque a hora que eu entrar lá e eu começar a explicar o que eu tenho que explicar, eu vou olhar para a cara das pessoas e eu tenho feedback. Se eu estou sendo chato, se eu estou me repetindo demais, ou se eu não estou me fazendo entender e eu preciso repetir de uma maneira diferente. Ok. Agora, quando eu vou fazer uma aula online, ainda para ajudar os alunos, não abre a câmera, né? São mais introspectivos também em casa. Né? Eu costumo dizer que o desgaste é maior. Porque como eu não tenho, né, esse feedback claro, se eu estou sendo muito básico, se eu estou puxando demais, o que eu faço? Eu conto 3 vezes a mesma história. Ok. Trago a parte teórica, eu trago um exemplo prático, Legal. aí eu faço um exercício e eu ou seja, demora um pouco mais para avançar o conteúdo, eu estou sendo mais redundante do que o normal para tentar garantir a assimilação. Porque talvez alguns vão pegar na primeira versão. Sim. O outro vai fazer sentido na versão do exemplo prático. O terceiro, quando eu fizer a analogia nerd lá do super-herói, entendi, fez sentido. Agora sim. Né? Então, se o feedback ele é importante, a ausência dele é drástica também. Né? É drástica e pode trazer prejuízos para aquela relação, para aquele objetivo final. Eu era um cara que precisava muito da validação dos meus superiores. E a grande maioria das vezes eu não tive. E isso me deixava frustrado. Porque eu não sabia se eu estava no caminho certo. Eu recebia, por exemplo, a validação das pessoas na rua. Uau, apresentação legal, apresentador, tal, não sei o quê. Tinha a validação das pessoas. Mexia com o meu ego? Mexia. Era bom? Era bom. Né? Teria sendo hipócrita se eu dissesse que não. Mas eu precisava da validação, que era o feedback necessário para saber se eu estava no caminho certo. Porque às vezes o feedback ele só vem na hora que você vai querer corrigir algo. Né? E esse é o grande erro de algumas pessoas. Por isso que a gente... Quando o gesto... Por exemplo, na liderança, quando a gente fala sobre liderança, você tem que entender, você falou que você gosta de pessoas. Então você procura entender por que as pessoas pensam, como elas agem, o que elas falam daquele jeito. Quando a gente está numa cultura miscigenada como nossa, aqui, que tem várias pessoas de vários estados no mesmo ambiente, você percebe por que você agiu dessa forma. Porque lá em casa era desse jeito. É meu modelo, então minha referência. Né? E você tem que ter uma referência. E o feedback ele te ajuda a nortear, a errar menos, né? A fazer com que você possa melhorar hábitos errados ou uma linguagem errada que você venha tendo durante o processo. Né? Porque eu brinco até muito assim, às vezes o erro não é no processo, mas é na tua comunicação. Né? Às vezes o processo foi construído da maneira correta, mas a maneira como foi passada a informação do processo que foi errada. E aí a maneira como você vai cobrar, e aí a pessoa fala, é uma crítica construtiva. Não tem crítica construtiva. A crítica é no osso do cara, mexe com a identidade dele. Aquele cara, muitas vezes... Há quem goste. Né? E cobra. Cara, me critica, me aponta. Você é meu amigo, eu não quero tapinha nas costas. Exato. Com liberdade que a gente tem, me fala onde que eu estou errando. Exato. Né? E tem aquele Deus o livre. Você está achando que o meu trabalho está mal feito? Que ele leva do pessoal. Exato. Aí são as feridas emocionais que ele tem durante a vida dele que ele traz pro pessoal. Eu fui um cara assim, que levava muito pro pessoal. E às vezes queria sair na porrada. Né? Você não gostou também, cara? Que eu levava muito pro pessoal, porque quem estava dando feedback também não sabia a maneira como era a minha linguagem. Então a interpretação era o ruído, era fight mesmo. O negócio rolava. Então é importante a cultura do feedback dentro das empresas. A empresa que tem uma cultura bem estabelecida tem que ter o feedback. Como rotina, né? Como uma rotina. Independente se acertou ou se errou. Pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser trienal, não importa. Tem que estabelecer um período. Tem que ser presencial, tem que ser online, tem que ser individual, tem que ser em grupo. Não pode. Tem que ter uma cultura de feedback. Ela vai facilitar o processo de desenvolvimento e a construção daquela empresa. Eu, tempo atrás, conversando com uma amiga que é gestora há menos tempo numa função, e conflitos das gerações, né? A geração mais nova, mas faltou, ela deu desculpa para segunda-feira, mas apareceu que na quinta-feira. Ok, como é que você... Conte, me ajuda. Trocando experiência, fazendo aquela troca. Né? E aí, o que você cobrou dela? Não, é que eu não queria criar um atrito, porque tem uma situação ali na área e tal. Falei, ok, você não precisa criar um atrito, você não precisa brigar com ela. Mas ela precisa estar, sentir o mal-estar de chegar 3 dias depois da desculpa, né? E ter que justificar alguma coisa. Ok. O que você faria? Eu chamaria para conversar no privado, não é na frente de todo mundo. Claro que mas você vai descascar a minha? Não.
Me conta, o que aconteceu? Aham. Eu não tenho que falar nada. A pessoa tem que se sentir desconfortável. É isso. Eu vou sentir ali se é crível ou não. Uhum. Ok, entendemos, fazemos um combinado. E da próxima vez, ela vai pensar 2 vezes. Por quê? Porque ela vai ficar numa saia justa. Uhum. Quer saber? Fiquei com preguiça de trabalhar, tá frio, tá chovendo, mas Uhum. não, eu vou, porque senão depois eu tenho que passar lá uma saia justa para explicar. E você não foi mal educada, Uhum. você não foi enérgica, você não foi agressiva, Uhum. você apenas mostrou para ela que ela fugiu do padrão. E o padrão não é aceitável. Opa, você fugiu? Ok, me explica. Por quê? Me convence. Faz algumas perguntinhas meio chave para Claro. mostrar que você não está muito convincente, né? E que você está no controle. E que você está no controle. Existe uma questão hierárquica. Hierárquica precisa É. ser E se respeitada. ela não tem isso como referência, Aham. opa, aqui eu tenho que pedir benção, eu tenho que seguir uma diretriz hierárquica, né? Isso é comunicação. Sim. E ela não precisa ser violenta, não precisa ser de conflito, não precisa ser de cobrança, né? Isso é importante. A questão é que é a seguinte, tem muitos gestores, e eu já conversei com algumas pessoas, que se tornam reféns de determinadas peças importantes da empresa. E aí ele não quer Se indispor. se indispor com essa pessoa. Ah, é o cara que bate a meta de vendas todo mês. O resto da equipe fica lá 50% abaixo. Esse cara bate a meta, mas é aquele cara fanfarrão, é aquele cara que chega quando quer, faz quando quer, mas quando faz, faz. É. Mas ele está contaminando o resto da equipe. E aí o cara se sente assim, como é que eu faço? Eu perder esse cara aqui, eu perco metade do meu faturamento. Eu valido esse comportamento para os demais, né? Ou Né? eu comprometo o faturamento, Exato, o resultado é. pelo comportamento. E aí isso atrapalha também. Então, como é que você lida com pessoas que têm esse tipo de comportamento dentro da empresa, mas que têm dado resultado, aquilo que você está querendo, individual, né? Por exemplo, o que eu falei hoje com essa pessoa que fiz a mentoria, por exemplo, eu falei, você tem a tua meta estabelecida individual, ok? Mas você espera um resultado do grupo, não espera? Espera. Então, o que precisa ser mudado aqui? Sim. Como você interage com Para os você demais. trazer esse grupo com você e acompanhar o teu ritmo. Sim. Né? Porque não adianta, é assim que funciona o negócio. Então você tem que ter o feedback, você tem que ter a conversa chata muitas vezes, mas isso tem que fazer parte da cultura da empresa, no momento da contratação. Tem que estar muito claro isso, tem que ser coisas... E no processo tem a cultura que já faz parte do sistema processual e aquela cultura do ambiente, Sim, né? da relação. Do relacionamento, né? E isso tem que estar muito claro para a pessoa, para ela se sentir ali, ou eu me sinto parte desse grupo, ou eu vazo, Sim. né? Não vou ficar aqui no meio, não faço parte desse sistema, não gosto tudo disso. bem, E tá né? tudo certo. É importante ter essa clareza. Tem que ter clareza. Comunicação é Ser clareza. consciente. É isso aí. Rogério, antes da gente entrar com mais profundidade em liderança, É. e aí nós temos um livro bacana para falar aqui, eu quero que você dê alguns exemplos durante a nossa fala. Eu quero que você fale para a nossa audiência aqui sobre o teu workshop, sobre o seu treinamento, de como você lida e como você treina as pessoas para serem melhores comunicadores. Dá um overview aí desse teu trabalho que você vem fazendo. Tá, a gente trabalha com a mentoria em 5 módulos, 5 encontros, ou individual ou em grupo, né? Voltadas para oratório e gestão das emoções. Como você acabou de dizer, um jornalista profissional de televisão que fala inconscientemente para milhares de pessoas, mas quando vê as pessoas de frente, se sente abalado. Então, isso o que é? Tem algo por trás que impede ele de se sentir mais à vontade para poder falar a um público desse. E as pessoas esperam isso dele, na verdade. Então, quando você se sente cobrado por algo que você não está acostumado a fazer, treme nas bases, né? Vem ali toda aquela situação, dor de barriga, né? Suadeira, o cara começa a ficar ali, as mãos ficam geladas, e aí o camarada chega na hora, ele treme, começa a gaguejar, deu branco. Então as pessoas elas se sentem inseguras. Da mesma forma, tem aquelas pessoas que estão acostumadas a falar com os seus liderados dentro da empresa. Conheço vários empresários assim. Chega no momento da reunião, ele tem a capacidade de dominar aquela reunião, passar todo o conteúdo dele com clareza e dá tudo certo. Mas quando ele é convidado para levar o conhecimento dele para um grupo, uma convenção maior, palco, uma entrevista, ele uma já câmera. não tem a mesma habilidade. Ele não consegue desenvolver isso. Então, dentro da mentoria, eu faço um diagnóstico dessa comunicação das pessoas para identificar de fato onde ela pode melhorar ou precisa trabalhar quais as habilidades que eu vou desenvolver nela para que ela se sinta de fato segura
diante de uma apresentação, seja para gravar um vídeo ou seja para fazer uma grande palestra num palco para 50 ou para 5 mil pessoas, não importa. Eu costumo dizer sempre que eu que trabalhei muito tempo em televisão, mas antes de ir para a televisão, eu fiz muitas coisas em palco mesmo. Eu fui mestre de cerimônias em eventos grandiosos, apresentei shows de artistas famosos, Chitãozinho e Chororó, por exemplo, eu já apresentei show deles, né? Com mais de 30 mil pessoas, acho que foi em Francisco Beltrão, inclusive. Isso faz muitos anos. Então, eu tinha essa facilidade de falar, mas eu ficava nervoso antes de entrar. Sim. E sabe o que eu costumo dizer? Um pouquinho de frio na barriga. É importante. Não faz mal para ninguém, Não mas faz. faz bem para você se cobrar. Exatamente. Pra você se manter preparado. Perfeito. Ou seja, eu vou ter uma situação que eu vou me colocar numa situação de pressão. E qual é a melhor preparativa? Você estudar, você revisar, Exato. você estar pronto. Né? Exato. Então, sentir o frio na barriga, acho que é uma boa dose de um antídoto para o salto alto. Perfeitamente. Porque assim, o salto alto é aquele excesso de confiança. Eu vou lá, eu vou dar um jeito, eu não sei como, mas eu vou fazer. Exato. O que muitas vezes é interessante, mas ele não pode ser o processo padrão. Não pode. E me perguntavam muito isso quando eu estava na televisão. Você sente ainda friozinho na barriga antes de apresentar o jornal? Aí eu falei para a pessoa que perguntou o seguinte, falei, olha, o dia que eu não senti frio na barriga foi quando eu cometi meu maior erro. E eu errei mesmo, errei feio, que eu não dormi uma semana quase. De tão nervoso que eu fiquei. Porque eu não senti o friozinho na barriga. Era o excesso de autoconfiança. Não sei se você gosta de filme. 300 de Esparta. Sim, opa. Que é assim, é uma obra audiovisual que retrata muito tecnicamente o arte da guerra do Sun Tzu. Então, com um olhar de estratégia, você vê muita coisa interessante ali do ataque de flanco, do domínio do terreno, informação e tudo mais. E tem uma cena fantástica ali, que acho que é no segundo ou terceiro dia, que eles estão mais confiantes, que eles conseguiram parar um exército de dezenas, centenas de milhares de Artaxerxes, né, do Xerxes, com apenas 300 pelo ponto estratégico que eles resolveram defender, e não foi por acaso. E nesse segundo, terceiro dia, tem um filho de um dos comandantes ali que se empolga. E ele sai, eu sou bichão, cara. E ele vai lá matar eu lembro dessa cena. 5. E ele desconfigura a unidade do grupo. Perfeito. Porque a unidade está protegida, está com frio na barriga, atrás do escudo. Porque tem um xerxeriano ali do outro lado, né, que está com uma espada querendo me matar. Então esse frio na barriga me protege. A hora que ele se sentiu confiante demais, ele realmente era bom tecnicamente. Ele foi, ele improvisou, ele resolveu. Só que 10 passos depois, ele se tornou minoria diante de um exército inteiro. Ele perdeu a vantagem da unidade. Exatamente. E ele, como um único soldado, sucumbiu diante do exército. Né? Então ali é uma grande lição do quanto você precisa do próximo, você precisa jogar em equipe, né? Um reforça o outro, e se manter com frio na barriga faz com que você mantenha a disciplina, que você continue sendo forte. Por quê? Porque você está preparado para isso. E sempre preparado para absorver novas informações. Aprender o tempo todo, né? O desenvolvimento ele é contínuo. O desenvolvimento você tem que sempre estar com o copo pela metade. Aproveitando para poder receber mais. Tem que ter espaço para mais. Receber mais o tempo todo. Porque as coisas mudam, elas evoluem muito rápido, né? Ainda mais hoje, com excesso de informação, a tecnologia avançando cada vez mais. Existe um excesso de informação. E aí chega um momento que, é claro, você começa a ser um pouco mais... começa a fechar um pouco mais o teu leque de opção, começa a ser mais... esqueci agora a palavra, me fugiu. Seletivo, obrigado. Seletivo, exatamente. O bom de fazer ao vivo é isso, gente. Vem ali uma voz mágica. Vem uma voz mágica que te ajuda, lembrou. Seletivo. Para você ser, em vez de ser generalista, você começa a ser um pouco mais específico ali dentro daquela tua área, especialista dentro daquela tua área, para você aprofundar mais sobre aquele assunto. Mas isso também não faz com que você saiba tudo. Que vai chegar alguém teve uma experiência diferente. E isso é interessante, é bom tocar nesse ponto, porque quando a gente entra no processo da andragogia, que é a ciência que estuda, por exemplo, a maneira de aprendizado do adulto, né? Do adulto, é necessário você ter o aprendizado, você absorver a experiência do outro. Porque o que eu estou vivendo hoje vai ser diferente do que talvez o que eu vou viver amanhã. E amanhã pode chegar alguém que
teve uma experiência diferente sobre aquele mesmo tema que vai fazer uma abordagem diferente. Eu falei, caramba, eu não tinha pensado nisso. Sim. Mas ele viveu aquela experiência, ele vai trazer aquela experiência, porque eu já passei por aquilo, mas eu não sabia como resolver. E a experiência dele foi diferente da minha. Eu estou pronto a abrir para poder receber aquela informação e mudar o curso, muitas vezes, da minha história. Né? Às vezes com o aprendizado de uma pessoa. Então, é importante você estar preparado para isso. Rogério, nós fazemos parte do The Masters. Exato. Né? É um grupo de conexão, de networking, de vários profissionais, de várias áreas. E ali a gente tem uma premissa muito grande, né? De um olhar para o futuro, desse aprendizado contínuo, se preparando para o dia de amanhã, e também com a disseminação do conhecimento, né? Com a educação, cada um da sua forma, né? Seja como professor, como consultor, mentor, com treinamentos, cada um de alguma maneira contribui, mesmo com informação, né, para uma educação de um outro, de um terceiro. E nos nossos encontros, não só no grupo do WhatsApp ali, a gente tem muito essa troca dos pares, né, que é o quê? É uma maneira inteligente, madura, porque requer uma certa humildade de você parar para ouvir ou para você perguntar para o outro, né, e não ter que viver a mesma experiência para aprender com ela. E é muito mais inteligente e barata, rápida. Por quê? Porque eu posso aprender com o erro e com o acerto do outro. Certo. Né? Seja na observação, seja numa profundidade, me conta melhor a tua experiência. Como é que você chegou naquela situação? Como que você teve esse erro e você chegou? Quando você percebeu que isso foi nocivo para você? Por quê? Porque em algum momento eu posso viver algo parecido. Sem dúvida. Né? Então essa troca, você estar atento e se conectar com as pessoas, faz com que a sua rede de aprendizado se multiplique muito rápido. Né? Sem dúvida. Você consegue se fortalecer mais, né? E essas conexões, elas te ajudam não só a se preparar mais, e como você disse, absorver o aprendizado do outro para você estar pronto para agir no momento que você for chamado também. E as pessoas que muitas vezes... E essa ação, esse movimento, essa interação, ela ajuda a você perceber que você não está sozinho nesse universo de oportunidades que podem surgir. E eu costumo dizer sempre, eu não sei, não me lembro agora a frase do Peter Drucker, mas ele fala muito a questão sobre o fato do propósito, da preparação, né? Que as oportunidades surgem para quem de fato está preparado. Sim, senão você não tem nem capacidade de identificá-las como oportunidade. E quando você faz parte de um grupo desse, você identifica e fala, cara, eu gosto do que você faz. Você pode me ajudar nisso. Vem comigo. Vem comigo. Posso ir com você. Eu posso indicar você também para algo que eu preciso. Né? Então, isso tudo ajuda. Então, quando você está no meio de pessoas que estão abertas a isso, que estão dispostas a isso, né? Que você não é um concorrente daquela pessoa, que você está ali para colaborar e para receber, você cresce cada vez mais. E olha que interessante. Eu aqui no meu copo meio cheio, com espaço para crescer mais, para encher mais, acabei de receber aqui nos bastidores, porque antes da gente começar a gravar das mãos do Rogério, um livro chamado DNA da Liderança, Desbloqueando o seu potencial para liderar. E aqui no começo da quarta capa, vou ler só a primeira frase, que é muito interessante. Descubra os segredos dos líderes de sucesso com o DNA da liderança, que é o título do livro. Legal. Ou seja, aqui a gente tem um pouquinho dos mistérios, dos segredos de boas lideranças, de liderança de sucesso. Fala um pouquinho desse projeto, desse livro que eu acabei de receber, ainda não li, mas já ouvi falar muito bem. Né? A gente tem acompanhado aí o lançamento, desde o lançamento nas redes sociais. A gente conversou já algumas vezes sobre o projeto. Sim. Fala um pouquinho, mostra para o pessoal que está ali o que temos, o que encontramos aqui nesse livro e qual a sua participação no seu capítulo. Olha, foi uma grata surpresa quando a editora me ligou para fazer parte dessa edição do livro, porque ela me apresentou a oportunidade de trazer uma história sobre como eu tenho me destacado como líder. E aqui algumas pessoas podem ficar na dúvida, mas eu não gerencio nenhuma equipe, eu não tenho uma empresa com vários empregados, então eu não me vejo como líder. Né? Aí a pergunta que me fizeram, você acorda toda manhã, você tem que comer, você tem que se vestir para trabalhar, você tem uma família, você tem filhos, você tem esposa, você tem marido, você tem um companheiro, ou seja, você vai de alguma forma ser um líder ou alguém que influencie na decisão de alguém que está perto ou longe de você. Então, um bom líder é aquele que conhece primeiramente qual é o seu papel no meio em que você vive.
qual é a sua importância no meio em que você vive e como você pode contribuir com a sua experiência para o desenvolvimento das pessoas no meio em que você vive. E aqui nós temos várias pessoas que são gestores de empresas muito grandes ou empresas pequenas, mas que trabalham em si esse desenvolvimento, esse autodesenvolvimento para liderar pessoas. E através da experiência de cada uma dessas pessoas que está aqui, eu compreendi a importância de me desenvolver cada vez mais. Então, tem experiências reais, de situações reais, de pessoas que lideram grupos grandes de pessoas. Eu já tenho um aqui que lidera empresa aí com mais de 5.000 funcionários. Ela é uma das gestoras dessa empresa. E pessoas que têm empresas com 5 funcionários. Cada uma delas enriquece demais a leitura, porque na experiência da história que ela conta, cai várias fichas no meu desenvolvimento. Eu falo sobre o autoconhecimento. Porque eu conto uma experiência aqui, vou dar aqui um spoiler rapidamente, para que as pessoas compreendam o seguinte. Durante mais de 25 anos eu trabalhei em rádio e televisão. Mas eu tinha muita dificuldade de aceitar algumas coisas para mudar a minha vida. Né? Eu ocupei cargos de liderança nessas empresas, mas eu não sabia lidar com as pessoas da maneira correta. E aquilo me trouxe muitos prejuízos. Então, a busca pelo autoconhecimento fez com que eu compreendesse, primeiro, onde eu precisava de fato melhorar. Sim. E aquilo que eu tinha de importante, eu tinha que saber como potencializar essas ferramentas na medida certa, para que elas pudessem atingir e influenciar de forma positiva as outras pessoas das quais conviviam ao meu redor. Isso fez toda a diferença. Então eu consegui construir, sintetizar dentro do capítulo que eu escrevo no livro, falando exatamente isso. O que você pode melhorar em você? Porque às vezes a pessoa não tem uma experiência como a sua. Por exemplo, eu falo sobre as minhas deficiências emocionais ao longo da minha vida, que me impediram de me tornar grande, ou maior, ou ocupar posições maiores. Eu fui convidado para ser diretor de emissoras. Não me sentia capaz. E até onde vai essa tua limitação? Por que ela existe? Mas às vezes eu vou liderar pessoas, mesmo que eu não tenha vivido essas limitações, que viveram. Como é que eu lido com pessoas como essa? Então eu preciso entender os meus pontos fracos e as minhas fortalezas para potencializar isso. Então aqui a gente vai viajando um pouquinho na história de cada um, aprendendo um pouco mais sobre como se faz sentido, se não faz, o que eu posso colocar em prática e o que eu não posso colocar. Eu sei que a leitura ela enriquece, né? Então, cada experiência de vida, e quando a gente aprende, eu fiz uma oficina agora esses dias, inclusive eu vou fazer uma nova oficina, posso dizer aqui? Por favor. Dia faça. 16 de junho agora, sobre storytelling, né? Como você pode aprender a contar melhor a sua história, né, para influenciar de forma positiva a vida das pessoas. No próximo dia 16 de junho a gente vai fazer mais uma oficina. A gente fez agora esses dias e algumas pessoas não sabiam como contar a sua história. E aqui você vai receber informações de pessoas que estão contando a sua história. E a gente gosta de história. E a gente gosta de história. Gosta. Então vale a pena. E faz parte, você falou da andragogia, obrigado pelo É um presente. Mas a antropologia também mostra que a história sempre esteve muito presente aos Exato. diferentes momentos da história. Sim. Né? Antigamente a gente tinha a história e a história. Hoje é tudo uma palavra só. Uma palavra só. Mas a transferência de conhecimento, o desenvolvimento da linguagem, da comunicação ao longo da história da humanidade, foi muitas vezes transferido esse conhecimento com história. No desenho da caverna, nos contos, nos mitos. Né? São maneiras de você perpetuar experiências, de você transferir aprendizado, e isso fixa. Eu, como professor e nerd que sou, geek, eu uso muito elementos da cultura pop. Legal. Então brinco ali com super-herói, faço artigos, faço aulas montadas em cima disso, porque os alunos, principalmente os de graduação, e tem muito marmanjo aí de pós-graduação também, como eu, que gosta desse mundinho, Sim. ele para e ele quer saber como que o Homem-Aranha interage com aquele conteúdo, como que os Vingadores estão... Isso chama atenção, isso cria um contexto de embasamento, e isso assimila melhor, faz uma fixação do conhecimento que ele não esquece mais. Né? E melhor, a questão da externalização que a gente está falando, ele em algum momento vai contar para alguém. Exato. Ele vai conseguir contar melhor, organizar o conhecimento, tendo essa analogia, tendo um contexto de fantasia para acompanhar. Sem dúvida. E toda boa história, né, ela precisa ter ali
gerar um conflito para a pessoa, quem sabe, se ver naquele papel. Se identificar diante se do identificar desafio, de alguma forma. da dúvida. Né? Você vai encontrar os seus vilões. Toda boa história tem o seu vilão. Mas esse vilão pode ser um vilão externo, uma guerra estelar que está acontecendo, e você está sendo chamado, um dilema próprio para poder, seu, mas pode ser um dilema pessoal. moral, As suas limitações internas ali que estão ali te remoendo, porque você acreditou naquilo, disseram para você, e você acreditou naquilo, aquilo vai te destruindo por dentro, e você está numa luta constante para mudar isso e não consegue. Sim. Aí você vai se deparar com pessoas, com sábios, com mentores. Né? Eu digo que a minha esposa me ajudou nesse processo. Né? Ou seja, você vai encontrar pessoas que são os teus amigos. É né? bom a gente ter cúmplice, não é, Rogério? Sim. A gente possa dividir não só a responsabilidade lá do existencialismo, do Kant, mas que nos ajude a cobrar. Sim. Porque a hora que você fala para o par, para o cônjuge, para quem for, né, para sua audiência, olha, eu vou fazer tal coisa, a pessoa te cobra. E aí, já fez? E essa cobrança faz com que a gente vá para frente, que a gente dê o próximo passo. Quero te dar o parabéns pelo livro, pela obra. Obrigado. Né? Vou ler com muita atenção, muito carinho. Posso hackear e começar a ler do capítulo 31 favor. primeiro? Fique à vontade. E aceito o seu feedback. Tá bom, legal, bacana. Pode contar comigo que eu vou te mandar lá uma Isso é mensagem importante. quando ler. Com certeza. Né? E você falou um pouco de autoconhecimento. De novo, vamos citar aqui Sun Tzu. Né? O autoconhecimento é a capacidade, né, de conhecer a si mesmo, assim como conhecer ao seu oponente. Exato. Para poder ser mais competitivo, para ter uma performance melhor, para poder se configurar em diferentes cenários de combate, de situações. Né? E a liderança talvez comece com a nossa autoliderança. Liderar a si mesmo. Perfeito. Liderança não é um cargo, liderança é um comportamento, é uma inspiração que possa influenciar pessoas. Né? E é muito gostoso quando você sente o quanto isso é produtivo e quanto faz com que a sua jornada se torne mais leve. A despeito das deficiências, das dificuldades, quando você começa a compreender isso, você começa a tirar um peso das suas costas. A gente carrega muitas bagagens ao longo da nossa vida que não são nossas. Nós trazemos do passado, trazemos de outras pessoas que acharam que nós tínhamos que carregar essas bagagens. E à medida que você vai se conhecendo, você começa a eliminar esse peso desnecessário e a vida fica muito mais leve. Você aproveita melhor as oportunidades, você começa a ser mais seletivo com aquilo que realmente importa para você. Perfeito. E isso te ajuda muito no teu processo de liderança. Quer saber mais? DNA da liderança. Faça a sua mensagem final. Passe seus contatos de como as pessoas encontram, segue você aí nas redes sociais, e-mail, site, e dê a dica de como quem ficou com um pouquinho de desejo de saber um pouco mais sobre o DNA da liderança, onde encontra? Olha, primeiro para você que está acompanhando aqui o ConnectCast, né? ConnectCast, só repetindo aqui, no ConnectCast. Não, mas agora eu quero o ConnectCast com essa voz de locutor. Aqui no ConnectCast. Isso, você sai muito bem informado. TNK, vamos mudar essa vinheta de abertura aqui. Vamos usar a palavra do Rogério. Num bate-papo descontraído. Olha só. Muito bom. Mas olha, você pode adquirir, por exemplo, aqui o livro, DNA, com um desconto especial, né? Com valor especial. Valor especial. Né? Então, escreve aí, ConnectCast, né? E manda o Instagram. O Instagram, o código é 11, tá? Código é 11, o telefone é 99795-2607. Esse número é o WhatsApp. É o WhatsApp. E o teu Instagram, @? É Rogério Spinelli, com S mudo, né? SPINE2LSI.mentor. Rogério Spinelli.mentor. Ali você tem acesso às informações, o trabalho que a gente vem desenvolvendo, a mentoria que a gente também realiza sobre comunicação, comunicar para liderar. Um pouquinho mais, né? Aprende um pouquinho né? mais os conteúdos que a gente vem desenvolvendo ali e faz parte dessa comunidade que a gente está procurando auxiliar as pessoas com as experiências que a gente vem adquirindo ao longo da vida. E essa unidade, né? Quando você falou ali de unidade, eu lembrei da palavra comunicação, né? Com-uni-ação. Perfeito. Né? É uma ação que tem que ser unificada. É uma ação que tem que ser unificada. E é o coletivo. Exato. De várias pessoas fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. De estar único numa mesma ação. Perfeito. Né? Porque senão vira aquele pandemônio, cada vira um fala pandemônio. uma coisa, a gente tá
num perigo de uma rede social que cada um tem a sua certeza apontando para um lado e a gente perdido no meio desse tiroteio. Né? É igual aquela conversa de italiano num dia de domingo no almoço, né? Todo mundo falando alto ao mesmo tempo, ninguém entende nada. O famoso ruído. Né? E aí ninguém aproveita nada, é só diversão. Rogério, muito obrigado. Eu que Queria agradeço. deixar aqui ao vivo, né? Ao vivo não, porque estamos gravados, mas deixar no ar um agradecimento também para a Anne, que está aqui nos acompanhando, a cúmplice do nosso amigo Rogério. E ela está junto nesse workshop, nesse treinamento que eles fazem, é um trabalho fantástico. Vale seguir ali nas redes sociais ou no WhatsApp. Manda a palavrinha aí do Contcast, comenta que você ouviu, assistiu aqui no programa e que você tem um desconto especial para adquirir DNA da liderança, desbloqueando o seu potencial para liderar. Olha, Rogério. lá no site está 53, para quem fizer a palavrinha-chave aí vai ficar 42 reais. 40 reais é isso? É 40 reais. Tem que acertar esse ponto. É 40 reais. Se chorar, ele aumenta o preço. A gente, Estou jogando a favor. de nada. Rogério, obrigado mais uma vez. Parabéns aí pelo projeto, pela jornada, né? E que continue nos influenciando muito e nos contagiando, não só com essa voz potente, mas com todo esse conhecimento, essa boa vontade de compartilhar. Né? Obrigado, Conte. Eu parabenizo você também pelo excelente trabalho que você está realizando aqui. Isso é muito legal. Né? Você que está acompanhando aqui esse podcast, compartilha com as pessoas, porque é essa maneira que a gente consegue contribuir com outras pessoas que precisam ouvir mais conteúdos que realmente vão agregar na vida dessas pessoas. Então, parabéns pelo trabalho. Continue, incentivo você a se melhorar cada dia mais para você contribuir com milhares de pessoas aí. O desafio está lançado. Para você que ficou até o final, meu muito obrigado. E esse foi mais um Contcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Contcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web.